tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula, espero que todos se encontrem bem. Então vamos lá para o nosso assunto? Vamos para mais uma aula de ciências com a professora Ariana. No slide 2, nós temos: o assunto de hoje é Corpo Celeste no Espaço, livro do 6º ano, caderno 2, página 2 a 10. Os tópicos são esfericidade da Terra, rotação e translação, geocentrismo e heliocentrismo. Acompanhe comigo no livro de vocês no primeiro capítulo, página 2. Sabemos que a Terra gira ao redor do próprio eixo, a uma velocidade aproximada de 900 km por hora. Mas o que aconteceria se esse movimento fosse interrompido? Se fosse uma desaceleração brusca, seria como se estivéssemos dentro de um veículo que parasse de uma vez. Imaginou a confusão? E se fosse uma desaceleração gradual? Os dias e as noites passariam a ter uma duração maior. No entanto, isso não significa que não haveria sérias consequências para a vida na Terra. Cite, pelo menos, uma consequência da desaceleração brusca. Já respondendo, em virtude da desaceleração, construções desabariam, haveriam formações de tsunamis e vários outros efeitos colaterais. Lembrando que isso é uma resposta pessoal. Se a Terra não girasse ao redor do próprio eixo, qual seria a duração de um dia e de uma noite? O dia e a noite teriam duração de 6 meses por causa do movimento de rotação da Terra. E quais seriam as regiões do planeta menos afetadas por sua desaceleração? Bom, com certeza essas regiões seriam os polos, ok? No slide 3, nós temos: e qual o formato da Terra? Imagina morar em uma época em que você não sabe até onde vai o seu planeta, ou seu formato, ou se é que ele é mesmo um planeta. Por exemplo, na Índia antiga, se achava que a Terra era um semicírculo sustentado por 4 elefantes sobre uma tartaruga. Quando algum deles se mexia, gerava os terremotos. Já na Idade Média, muitos ainda achavam que a Terra era plana e que você poderia cair em um grande abismo se navegasse até o seu limite. Para os nórdicos, o centro do universo se encontrava a árvore Yggdrasil, que ligava os 9 mundos da cosmologia nórdica. E um deles, Midgard, era o nosso. E um mundo onde a suposição era a resposta, a imaginação criava explicações fantásticas. Então, a ciência começa a nascer na Grécia Antiga. O questionamento aos deuses e ao místico levava os filósofos a pensarem nas respostas mais lógicas e concretas que explicassem o mundo ao seu redor. Podemos destacar várias personalidades importantes dessa época, mas hoje iremos falar de Eratóstenes, que conseguiu, há 250 anos antes de Cristo, provar que a Terra era redonda e calcular seu diâmetro usando apenas varas. Agora você imagina um poço bem fundo. Não é fácil só iluminar ele por completo. Eratóstenes percebeu que no solstício de verão, o poço de uma cidade estava completamente iluminado, ou seja, o sol estava exatamente sobre a sua cabeça. Poço, luz, sombra, simples assuntos do nosso cotidiano, que para muitos não teria muita importância. Mas Eratóstenes era um cientista. E vendo esse fenômeno, ele pensou: será que neste momento existe sombra em algum outro lugar? Para você entender o pensamento dele, imagine varetas no chão, em diferentes cidades. Se a Terra é plana, a sombra das varetas deve ser igual. Não importa o lugar ou a hora, mas Eratóstenes observou que em um mesmo horário, em cidades diferentes, uma sombra variava de tamanho com relação à outra. Ora, para isso acontecer, é necessário que exista uma curvatura. Logo, a Terra é redonda. Fantástico, né? Mas ele não parou por aí. Ele quis ir além. Ele queria calcular o diâmetro da Terra. Mas como? Ele fez esse teste usando a cidade de Alexandria e Siena. Se continuarmos o trajeto das estacas, podemos ver que elas se encontram no centro do globo. Eratóstenes percebeu que a curvatura de Alexandria a Siena é de 7,2 graus a distância de uma cidade até a outra, é igual a 800 km. Nós sabemos que um círculo possui 360 graus. Ora, se 7,2 graus é igual a 800 km, 360 graus é igual
a 40 mil quilômetros a circunferência da Terra. Aristóteles estava certo. É impressionante ver um homem que vivia há 250 anos antes de Cristo conseguir um efeito desses usando apenas varetas. Mas ele conseguiu. A superfície da Terra. Quando a gente representa a Terra no formato esférico, totalmente bonitinha, polida, percebendo uma grande esfera mesmo, fica parecendo uma grande esfera. Na verdade, ela não é assim. Mas, professora, qual é o formato ideal da Terra? A resposta para você é que a Terra tem um formato geóide. Mas o que seria um formato geóide? O formato geóide é o formato particular do planeta Terra. Mas o que caracteriza esse formato geóide? A Terra tem um leve achatamento nos seus polos e um leve abalamento na zona equatorial, como vocês podem ver na imagem. Isso quer dizer que se eu medisse as circunferências dos polos e do Equador, o do Equador seria um pouquinho maior do que o dos polos. Além do achatamento dos polos e desse abalamento do Equador, o formato geóide falta uma característica. Ela não é polida, não é lisinha como a gente vê no globo terrestre. Ela tem rugosidade de relevo, portanto, ela é toda irregular, ok? Rotação e translação da Terra. O planeta Terra, assim como os outros planetas, realiza dois movimentos, o de rotação e o de translação. Você está vendo esse movimento que a Terra faz, girando em torno de si mesma? Na imagem à sua direita, se chama rotação. A Terra gira sobre um eixo imaginário que atravessa, passando pelos polos. Se você prestar atenção, esse eixo é um pouco inclinado, quase 24 graus. A Terra demora aproximadamente 24 horas para dar uma volta em torno de si mesma, que é o mesmo que um dia. A rotação é responsável pelo dia e pela noite. Na parte iluminada na imagem é dia, e do lado oposto, na parte escura, é noite. O movimento de rotação da Terra se faz de oeste para leste. Logo, quando você acorda, bem cedinho, você observa que o Sol está nascendo no leste e no fim da tarde você observa que ele se põe no oeste. Esse movimento que o Sol descreve até se pôr recebe o nome de movimento aparente do Sol, ou seja, a forma como você observa. Mas, na verdade, a Terra está se movendo de oeste para leste, ok? Não vamos confundir isso. O movimento da Terra ao redor do Sol se chama translação. A Terra leva 1 ano para dar uma volta completa ao redor do Sol. Antigamente, pensava-se que a forma da órbita que a Terra desenhava ao redor do Sol era redonda, mas não é. Ela tem forma de elipse, graças ao movimento de translação e inclinação do eixo de rotação da Terra. Temos as estações do ano: primavera, verão, outono, inverno. Quanto mais inclinado estiver o hemisfério em direção ao Sol, os raios solares chegam de uma forma mais direta na superfície da Terra. Faz mais calor e por isso é verão. Ao contrário, o outro hemisfério está menos inclinado, recebe os raios de Sol de maneira menos indireta e é inverno. Aqui na imagem podemos ver que no hemisfério norte é verão e no hemisfério sul é inverno. Em 6 meses acontecerá o contrário. O hemisfério sul receberá os raios de Sol de maneira mais direta e lá será verão e no hemisfério norte será inverno. Como a translação da Terra não é de 365 dias exatos, mas de 365 dias e 6 horas, temos anos bissexto, que tem um dia a mais, 366 dias. Por isso, a cada 4 anos, teremos um dia a mais no mês de fevereiro, que é o dia 29. O que é o geocentrismo e heliocentrismo? Eles são a mesma coisa? Bom, vamos ver. Geocentrismo é uma teoria astronômica que afirma que a Terra é o centro do universo, formulada por Aristóteles, por volta de 350 anos antes de Cristo, e aperfeiçoada por Ptolomeu. Portanto, para eles a Terra permanecia fixa no centro do universo e todos os outros corpos celestes o habitavam, inclusive o Sol, como podemos observar a imagem à direita. O geocentrismo era defendido pela Igreja Católica, porque coincide com esse texto bíblico que colocava o homem como objetivo da criação divina. Estando o homem na Terra, permanecia na posição de imagem e semelhança de Deus, ou seja, o centro do universo. A diferença entre geocentrismo e heliocentrismo é que o geocentrismo é a Terra em repouso no centro do universo e os corpos celestes estão orbitando.
Já o heliocentrismo é extremamente ao contrário, pois afirma que o Sol é o centro do universo. E os principais defensores do heliocentrismo são Nicolau Copérnico e Galileu Galileu. E os principais defensores do geocentrismo são Aristóteles e Ptolomeu. Nós temos as atividades. Atividades resolvidas. Próximo vídeo aula. Nós temos a atividade da página 6, página 8 e página 10. Atividade extras. Nós temos, para reforçar sua aprendizagem da semana, fazer as atividades para casa na seção Continue Aprendendo. Página 25, atividade de 1 a 7. Bom, então é isso. Espero que todos tenham compreendido o assunto e não esqueçam de fazer atividade para fixarmos o assunto, ok? Até a próxima aula!